Tropa de elite, osso duro de rua, pega um, pega geral, também vai pegar você. Tropa de Elite, um filme de 2007, grande sucesso do cinema nacional, acusado por muitos desde o seu lançamento até hoje de ser um filme fascista. Tropa de Elite é fascista? Vamos descobrir. Vamos junto. Bom, primeiro eu só queria dizer aqui que, obviamente, tudo que eu vou falar é uma opinião, né? E opinião cada um tem a sua. Você não é obrigado a concordar com ela. Se você quiser discordar, fica à vontade. Só peço que seja gentil, né? A gente pode discordar com gentileza, com inteligência, e a gente conversa sobre isso. Ninguém é obrigado a concordar com nada. Só vamos manter um diálogo no nível de civilidade para que a gente possa aprender um com o outro, ok? Vamos junto. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Artes da Cena. Antes da gente começar, eu queria pedir a sua ajuda para você deixar aí o seu like, se inscrever no vídeo e ativar as notificações, porque só assim você vai ser informado de cada vídeo novo que a gente lançar por aqui, tá bom? Aproveitando a deixa, eu vou pedir para você me seguir lá nas redes sociais, @paulohamiltonator. Segue lá, porque a gente também faz muito conteúdo especial só pro Instagram, tá bom? Então, bora pro vídeo. Tropa de Elite é um filme brasileiro dirigido pelo José Padilha, que estreou em 2007 no Brasil inteiro. O filme teve muita polêmica desde o seu lançamento porque ele foi pirateado, mas eu não vou falar disso aqui agora, a gente vai falar disso num outro vídeo que eu vou fazer mais pra frente. Uma outra curiosidade desse filme, para quem acompanha aqui o canal, é que eu também fui ator do filme, participei do processo. Então, depois desse vídeo aqui, a gente vai fazer um vídeo só para conversar sobre a minha experiência no Tropa de Elite, contar para vocês coisas de bastidores e etc. Fica ligado, se esse vídeo já tiver sido lançado, ele vai aparecer em algum lugar aqui da tela o link para você ir para lá. Que satisfação, aspira. Mas hoje eu queria falar de uma questão que acompanha o Tropa de Elite desde o seu lançamento, que é: Tropa de Elite é fascista? Quando o filme foi lançado em 2007, um crítico de cinema escreveu uma matéria num jornal de grande circulação, na época que a gente ainda lia muito jornal, né, não vivia só na internet, dizendo que o filme era um filme fascista. E ele citava vários argumentos para isso, e principalmente ele falava da reação da plateia, que urrava, gritava sempre que o Capitão Nascimento torturava alguém ou explodia a cabeça de algum bandido daqueles lá que apareciam no filme. Em primeiro lugar, vamos tentar entender por que essas pessoas dizem que Tropa de Elite é um filme fascista. Em primeiro lugar, eles transformam o Capitão Nascimento num herói. O herói do filme é o Capitão Nascimento. E o Capitão Nascimento é o bom policial brasileiro. É o policial incorruptível, né? E essa seria a marca de um policial bom, aquele que não é corrupto. E o mais maluco do filme é que esse policial incorruptível, né, que quer fazer o bem, etc., é um assassino contumaz. Ele mata e tortura seu menor escrúpulo. Foda, os caras fazem a merda, a gente tem que limpar. Vamos pro Babilônia. Fazer o que com o verme aqui, capitão? Bota na conta do Papa. Vira, seu verme! Mata sem julgamento, sem nada, invade as casas das pessoas e assassina pessoas que podem ser traficantes, ok? Mas a gente não sabe. E de qualquer maneira não caberia a ele, policial, decretar pena de morte para essas pessoas ou não. E quando eu falo que ele mata nesse sentido, ele não mata em confronto, né? Também em confronto. Mas ele mata pessoas já dominadas, ali já entregues, ele vai lá e manda executar simplesmente. 7. Dá 12 aqui. Passa que é teu. Que é como a polícia brasileira age. Então, como o filme coloca esse personagem, nas palavras desses críticos, como herói, isso seria um exemplo de uma ideologia fascista. A ideologia fascista, entre outras coisas, ela prega a extinção dos mais fracos, a extinção dos corruptos, a extinção de tudo aquilo que não presta, simplesmente acabar. Então, por isso, o filme seria um filme fascista. Outra questão para que o filme seja acusado de fascista é porque o modus operandi do Capitão Nascimento, ou seja, a forma como eles agem lá no BOPE, é torturando as pessoas. Pessoas que eles não sabem se são culpadas ou não, pessoas que não necessariamente têm alguma informação ou não, que muitas vezes têm alguma informação, mas não fizeram nada de errado, além de ter informação, e essas pessoas são torturadas das formas mais cruéis possíveis. Volto à velha questão, como o Capitão Nascimento é um herói, como o BOPE no filme é representado como a elite da polícia, incorruptível, etc., de certa forma o filme estaria incentivando esse tipo de comportamento, de tortura, de assassinato, sem julgamento, sem nada. O que sim, é fato, é próprio dos regimes de exceção, dos regimes autoritários, como os regimes fascistas.
Bom, vamos lá. Por que eu acho que não dá para você acusar o filme de fascista? Porque se a gente pensar nos filmes fascistas, por exemplo, os filmes feitos por cineastas pagos pelos regimes fascistas para incentivar o regime, o que eles vão fazer é mostrar que aquele regime é maravilhoso. Mostra o povo alemão como herói, a maravilha do homem branco. Aqueles filmes das Olimpíadas. Noch weiter! 56, 59! Deutscher Doppelsieg im Hammerwerfen! Dritter waren doch Schweden. Aqueles filmes das Olimpíadas, né, daquela cineasta lá, Lilian Rosenthal, uma cineasta maravilhosa, uma mulher, mas que foi usada pelo Goebbels, que era o chefe da propaganda nazista, para fazer filmes exaltando a supremacia ariana. O Tropa de Elite não faz nada disso. O filme é narrado sob o ponto de vista do Capitão Nascimento. E o Capitão Nascimento, que teoricamente seria o bom policial brasileiro, pensa daquela maneira. Porque a nossa polícia, ela foi treinada para executar, proteger uma elite muito pequenininha e matar a população em volta. Não importa se é inocente, se é culpado, não interessa muito. Bem, professor, nós concluímos, portanto, que no Brasil a legislação penal ela funciona como uma rede que articula diversas instituições repressivas do Estado. E que, infelizmente, no nosso país hoje, a resultante dessas micro-relações de poder que o Foucault tanto fala, acabou criando um Estado que protege os ricos e pune quase que exclusivamente os pobres. Mesmo o Capitão Nascimento, que é incorruptível, e né, assim, ele não aceita dinheiro para nada, ele acaba se corrompendo durante o filme. Que sentido que ele é corrompido, Paulo Milton? O Capitão Nascimento é um herói. Não, ele é corrompido. Primeiro a gente tem que observar o seguinte, ele começa o filme em estado de estresse absoluto. Aquele cara já está no limite do estresse dele. Ele passa mal, fica tenso, né? Ele tem ataques, ele vai ter uma cena que ele vai subir lá fazendo um rapel e ele trava no meio do rapel, começa a tremer e fica passando mal. Vai no médico da polícia, né? Aí o médico indica ele para uma psiquiatra, ele não consegue se abrir com a psiquiatra. Tem todo um arco do filme que trata da doença psíquica, mental que o Capitão Nascimento está sofrendo. Ele toma remédios, inclusive. O filme mostra a decadência do Capitão Nascimento. Porque o Capitão Nascimento vai enlouquecendo nesse poder que ele tem. Quando morre o neto, que era o pupilo dele, o cara que ele achava que ia substituí-lo, ele perde a noção. Ele começa a invadir os morros, ele tortura, entra na casa dos moradores. Tem uma cena no filme que está uma família almoçando, jantando, não lembro se é de noite ou de dia, e eles entram, arrombam a casa e entram na casa da família. Isso só pode ser feito na favela. Eu duvido que o Capitão Nascimento, sendo o herói que fosse, entrasse na minha casa, por exemplo, que moro num prédio na zona norte aqui do Rio de Janeiro, ou entrasse na sua, provavelmente, que está assistindo esse filme. Agora, quem mora numa comunidade, o Capitão Nascimento pode entrar e invadir a casa dele na hora do jantar, sem mandado, sem juiz determinar nada, sem absolutamente problema nenhum. Isso vai num ponto tão grande e eles vão pegando os garotos. Se o garoto tem um tênis ali, ele tortura o garoto. E olha aqui, 01. Só isso aqui vale mais que o meu soldo. Cadê o baiano? Cadê o baiano? Bota ele no saco. Bota no saco. E assim, o filme aparece esse menino, né, que é o menino que dá informação, mas você vê lá, até pelo que o Renan, se eu não me engano, que é o outro capitão do BOPE que está com o Nascimento, o Renan chega lá, no final do filme fala: Nascimento, a gente está esculachando os moradores, a gente não pode fazer isso. Eu não vou ficar aqui esculachando o morador. E o Nascimento fala: Se você quiser ir embora, você pode descer. Pega a tua equipe e vai embora. Leva esses 5 aí contigo. Tá com pena, leva contigo todos os 5. Fica quem quer, Renan. Capitão Nascimento, o filme mostra isso. Faz o que a polícia faz nas favelas. O que todo mundo denuncia o tempo inteiro. Isso tá no filme. E ele tá doido para sair do BOPE porque ele não aguenta mais aquela vida ali. Apesar dele ser o representante daquele sistema, né? Que executa, que mata
que julga. O Capitão Nascimento, ele não é só um policial que está ali para proteger, ele é executor, ele é juiz e ele é executor. Ele decide quem vive e quem morre. Não importa que prova que haja, ou que não haja prova, ou que a pessoa não tem direito a julgamento nenhum. E às vezes ele faz isso com meninos de 14, 15 anos. Ele mata e executa. O filme mostra isso. Agora, o filme não diz que isso é certo ou errado. O filme mostra um ponto de vista desse policial em crise e de como esse cara vê o mundo. E de como esse policial é criado pelo Estado ou pelo sistema, como ele próprio fala o tempo inteiro, para ser isso que ele é. E detalhe, ele é o bom policial. Isso que é cruel no filme, porque o bom policial, o herói, é um assassino, um torturador e um sujeito que está pirando e que executa e que julga sem ter nenhum poder para isso. Uma outra questão também que acusam o Tropa de Elite de ser fascista ou de uma coisa autoritária é essa coisa de taxar o usuário como responsável pelo tráfico e pelos assassinatos. Bota a cara aqui. Bota a cara aqui. Bota a cara aqui. Tá vendo isso aqui? Tá vendo esse buraco aqui? Quem matou esse cara aqui? Quem matou esse cara aqui? Você não viu? Você viu! Você viu! Quem matou? Pode falar! Pode falar! Fala! 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 Quem matou? Foi um de vocês. Quem matou? Um de vocês, o caralho! Um de vocês é o caralho! Quem matou esse cara aqui foi você! Seu viado! É você que financia essa merda aqui! Isso é um ponto muito polêmico, que a gente pode discutir, né, mais pra frente. Mas assim, e é a ideologia do Capitão Nascimento, né? Ele acha que o cara que é o usuário, que consome aquela droga, é o responsável pelos assassinatos que estão acontecendo ali. Não passa pela cabeça dele que o responsável pelo assassinato tanto é o cara que está consumindo, quanto o cara que proíbe que se consuma. O ser humano sempre utilizou drogas, né? Os macaquinhos usam drogas aí, se você olhar, tem vários primatas que usam frutinhas e tal. Só pesquisar aí no Discovery Channel da vida que você vai ver. Então essa coisa de se drogar, ou seja, de tomar alguma substância que vai te tirar do seu estado normal, consciente, né? Esse tipo de consciência normal, isso é milenário, isso é ancestral. Né? Seja com motivos religiosos, seja por motivos de festa, isso é do ser humano, né? Você querer proibir isso, ou querer dizer o que pode e o que não pode, você vai arcar com as consequências, né? Então, é muito fácil falar que a responsabilidade é de quem consome, mas e não é de quem proíbe? Por que se proíbe maconha e se libera álcool? Ou qualquer droga que seja? Para mim, isso não faz sentido, é óbvio que isso é a minha opinião. Você não é obrigado a concordar com ela. Eu só estou querendo dizer que, assim, culpar o usuário e não culpar o cara que proíbe, tem alguma coisa errada nessa balança aí. Tem que pensar sobre isso. Dizer que o filme é fascista é muito complicado, porque o filme é como você dizer que o Poderoso Chefão é um filme que exalta o crime. Porque ele transforma aqueles membros ali da máfia nos heróis do filme. Não, eles são os protagonistas do filme. E você entende como a máfia funciona. Mesma coisa o Capitão Nascimento. O filme mostra todas as perversidades do Capitão Nascimento. Se o filme me dissesse que o Capitão Nascimento não tortura, que ele é bonzinho, que ele salva, que não sei o que, eu poderia concordar. Que ele está exaltando um tipo de polícia que a gente sabe que é o que é. Mas não acho que é isso. O filme mostra isso. E quando eu digo que o Capitão Nascimento se corrompe, ele não se corrompe só pelo dinheiro. Ele não se corrompe, aliás, nem um pouco pelo dinheiro. Ele se corrompe porque ele atravessa e muito a lei. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender no Brasil. Se corromper não quer dizer só ganhar dinheiro para burlar a lei. Quer dizer burlar a lei, seja pelo que for. Eu não posso, em nome de um bem maior, burlar a lei porque eu tenho um bem maior, teoricamente, para mim. O Capitão Nascimento não pode burlar a lei porque ele quer pegar o chefe do tráfico. Ou eu não posso burlar a lei porque eu quero combater a corrupção na política. É burlar a lei, é se corromper. E quando você corrompe, seja por dinheiro, seja porque você acha que tem um bem maior, você está corrompendo as instituições. E é por isso que a gente está no lugar que a gente está no Brasil hoje em dia, né? Há que se pensar sobre isso. E o Tropa de Elite estava colocando isso lá em 2007. Agora, o que é fascista num filme que mostra isso tudo? É a reação da plateia. A plateia urra com o Capitão Nascimento.
A plateia vibra quando o Capitão Nascimento tortura um menino de 14 anos, que ele não sabe nem se é realmente traficante ou se não é. E mesmo que fosse, a plateia vibra. Então, fascista, e o Tropa de Elite mostrou isso já em 2007, não é o filme. O brasileiro sempre teve essa ideologia agressiva de achar que na porrada você vai resolver tudo, que bandido tem mais é que morrer, que não tem que julgar nada. Ah, porque se tá lá, então ele merece morrer. Seja bandido, seja não seja, não interessa. A população brasileira endossa esse comportamento, sempre endossou. Não é à toa que morre a quantidade de pessoas que morrem nas favelas. Que isso? Foi o tiro do blindado que acertou Marcos Vinícius. Caído ali sem árbitro divide. E vocês querem sustentar o hype, comparar o melhor flow. Viro 3 favela, vive e não viu quanto ela chorou. Enquanto a gente for um país onde os fins justificam os meios, a gente não vai sair desse terceiro mundismo, a gente não vai sair dessa situação horrorosa que a gente vive. Enquanto a gente não respeitar os meios, ou seja, as instituições, as leis, por mais difícil que seja, por mais que eu tenha que, que eu tenha que não conseguir condenar 10 traficantes, mas se eu conseguir condenar um usando os meios certos, mas a lei é muito complicada, então muda-se a lei, mas seguindo a lei. Enquanto isso não for uma verdade no Brasil, a gente não vai sair desse lugar que a gente está. É muito engraçado, pensando no Tropa de Elite também, que as pessoas culpam os usuários, matam os traficantes lá de 14, 15 anos. A polícia faz isso. O que eu sempre me pergunto, né, a gente vê os políticos falando, vamos aprender. A gente vive no Rio de Janeiro, mas acho que isso é no Brasil todo, o medo desses bandidos da favela, que tem a R15 na mão, que traficam droga lá na favela, que tem 15, 16 anos e morrem às moscas. E a gente fica fingindo que combater essas figuras é combater o crime. Quando a gente sabe que o importante é combater quem botou esse R15 na favela. E quem sobe pra me matar é o mesmo que me vende a arma. Então você que não sabe, eu fingi que não sabe. Pense bem na hora de apontar ou karma. Quem botou essa droga, essa cocaína na favela? Será que tu não entendeu como funciona isso até hoje? O exército subindo pra matar dentro da favela, mas a cocaína vem da fazenda dos senadores. Que Brasil é esse que a gente fica culpando esse moleque de 16, 17 anos, que tá com a R15 na mão, que vai morrer, e não combate o cara que bota o R15 na mão dele? Eu não tô dizendo que esse sujeito não tem que ser condenado e culpado. É claro que tem que ser. É óbvio. Tem que ser preso, tem que ser julgado e tem que ser condenado. Tem muita gente na favela também que não fica com a R15 na mão e passa pelos mesmos problemas. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando só que só combater esse cara é igual enxugar gelo. Enquanto que você, se for seguir o dinheiro, né? Follow the money, você vai chegar nas pessoas que realmente importam. Foram procurar aí, no caso Marielle, um cara lá, não lembro o nome dele agora, que foi condenado pela Marielle. Com esse cara se encontrou, sei lá, acho que 150 fuzis. Um cara teve 150 fuzis. Enquanto que o BOPE entra na favela, mata 7, 8 meninos desses aí, 16 anos de idade, sem julgamento, sem nada, para resgatar um fuzil, 2 fuzis. E comemora, sai na manchete no dia seguinte. Né? Vamos acordar para a realidade. A gente está precisando acordar para a realidade nesse país. Então é isso. Para mim, Tropa de Elite, obviamente, não é um filme fascista. O que há de fascista é um comportamento do povo brasileiro que acha que os fins podem justificar os meios. Enquanto a gente pensar assim, a gente não sai do lugar, vamos ficar a vida inteira enxugando gelo, as pessoas na favela vão continuar morrendo, a gente vai continuar com medo de sair de casa e nada vai mudar. Pensem nisso quando forem votar na próxima eleição. Um grande abraço. Vamos junto.